João capítulo 13, e essa noite vamos ler do versículo 21 ao 30. João 13, do versículo 21 ao versículo 30. O título dessa passagem é, repita, Revelação do Traidor. Durante a última ceia, ou na instituição da ceia, em cujo evento também o apóstolo João citou o ato de Jesus lavar os pés dos apóstolos, e entre eles estava Judas Iscariotes. E foi durante então esse evento que o traidor foi revelado, né? Então vamos abrir aí a palavra neste texto de João capítulo 13, versículos 21 a 30. Quem já abriu, diga glória a Deus. Então leiamos juntos. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente, entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhes dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Aleluia. Esse é um dos textos, então, como nós também lemos nos outros evangelhos, onde o traidor foi revelado, Judas Iscariotes. Essa noite vamos falar um pouco sobre esse personagem, Judas Iscariotes, e a razão pela qual ele se tornou o traidor de Cristo Jesus. E vamos perceber que ele não é o único, está cheio de traidores, está cheio de Judas. O cristianismo está cheio de Judas, cheio de gente traindo Jesus. Vamos ver como isso acontece. Para entendermos como isso acontece, nós vamos pegar só o último versículo aí, o versículo 30, onde está escrito que ele, Judas, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Repita. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Só as mulheres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Homens. Se ele era Judas, então vamos ler todos juntos, falando Judas no lugar do ele, todos. Judas, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Eu coloquei uma frase ali
para entendermos que o texto não estava falando apenas do horário do dia, da hora do dia, que era a hora anoitecendo, mas também do anoitecer das trevas dentro do coração de Judas Iscariotes. Por isso aquela frase ali, leia: sempre era noite no coração de Judas. Eu coloquei um texto ali de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 4 a 10, que é uma exortação do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, e sob a inspiração do Espírito Santo, agora é uma exortação de Jesus para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 4 a 10. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, de 4 a 10. Amém? Vamos juntos? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Aleluia! Dentro desse texto que nós lemos, vamos ressaltar o versículo 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Repitam. Por que Judas traiu Jesus? Porque Judas não era filho da luz, ele era filho das trevas. Ele não era filho do dia, ele era filho da noite. Ele não gostava da luz, ele gostava da escuridão. O que isso significa ainda mais? Vamos deixar a palavra de Deus falar conosco. Vamos para João capítulo 3, volta para o Evangelho segundo João, que nós estamos já no capítulo 13, então já passamos por tudo isso aqui, do 1 até o 13. Vamos recordar o capítulo 3, amém? O capítulo 3, começando do versículo mais famoso da Bíblia, que é o 3,16, João 3,16, mas não vamos ficar só no João 3,16, não. Nós vamos até o 21. João 3,16 a 21. Amém? Então, juntos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aleluia. A luz, o dia representa a luz, a noite representa as trevas. Jesus diz aqui no versículo 19, o julgamento, tá? O julgamento para toda a humanidade é este. Esse aqui é o julgamento, tá? 2 pontos. Esse aqui é o julgamento para toda a humanidade. O julgamento não é por causa de boas obras, ou por causa de caridade, ou por causa de qualquer outra coisa. O julgamento é este. Quem está dizendo aqui é Jesus. O julgamento é este. A luz veio ao mundo. Jesus é essa luz que veio ao mundo. Jesus é a palavra de Deus, que é lâmpada e que é luz. A palavra de Deus que esclarece, que nos tira da ignorância espiritual. Essa luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens gostam mais das trevas do que da luz. Os homens gostam mais da mentira do que da verdade. A mentira faz mais sucesso do que a verdade. A mentira tem mais ibope do que a verdade. O coração dos homens é mais acessível a crer na mentira do que crer na verdade. Porque as suas obras eram más. Agora veja o versículo 20, que nós temos que corrigir uma palavrinha que está aí no versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. O texto original que o apóstolo João escreveu em grego não tem aí aborrece, tem a palavra odeia. É mais forte ou não é? Não? É assim que está no original. No texto original está escrito: todo aquele que pratica o mal odeia a luz, odeia Jesus, odeia o Evangelho, odeia a palavra de Deus, que é a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade é Jesus, a verdade é a palavra de Deus. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aleluia, amados. O que acontecia com Judas? Judas esteve por cerca de 3 anos e meio da sua vida, é de dar, digamos assim, no popular, na linguagem popular, seria de dar inveja. Porque Judas teve, durante 3 anos e meio da sua vida, a oportunidade de estar na companhia do homem mais santo, justo, reto, perfeito que pisou nessa terra. Três anos e meio da vida de Judas foram gastos observando Jesus, ouvindo tudo o que ele pregou, vendo, assistindo, nem de camarote, ali do lado dele, tudo o que ele fez. Judas foi testemunha de todos os milagres de Jesus. Judas
foi testemunha, portanto, também auricular, porque ouviu a voz de Jesus. Vocês estão ouvindo aqui a voz do pastor Edivaldo aqui, rouco de gripe nessa semana. Ele ouviu a voz de Jesus 3 anos e meio, todos os dias. As pessoas do povo não ouviam todos os dias Jesus, não, porque todos os dias Jesus não estava lá no meio do povo. Jesus muitas vezes ficava a sós, mas quando ele ficava a sós, os seus 12 apóstolos estavam com ele, e Judas estava ali, aprendendo profundamente o significado das parábolas que Jesus pregava para o povo. Judas fez, digamos assim, juntamente com os outros 11 apóstolos de Cristo Jesus, Judas fez o melhor seminário cristão da palavra de Deus que possa existir em toda a história da humanidade, onde o mestre era em pessoa o Filho de Deus, Jesus Cristo. O que é isso que acontece com esse cara? Judas está aqui para nos ensinar, sabe o quê? Que ele não é o único. Que tal como ele, tem muita gente que ouve palavra, mas a palavra não entra em seus corações. A luz não entra em seus corações. Apesar de ouvir palavra, às vezes a melhor palavra possível que poderia estar ouvindo, o coração continua à noite, o coração continua em trevas, o coração continua escuro, porque essas palavras não entram. No grupo principal de Cristo Jesus, os seus 12 apóstolos, e Judas era um desses 12 apóstolos. O apostolado é um ministério muito particular que Jesus formou para trazer para nós o Novo Testamento, e Judas era um desses escolhidos por Jesus. Quando Jesus escolheu esses 12, antes de escolhê-los, ele passou uma noite inteira em vigília diante do Pai, orando ao Pai, pedindo ao Pai orientação para saber quais dentre todos os discípulos dele, dentre os discípulos, ele ia escolher para ser os seus apóstolos. E Judas foi um desses escolhidos para ser apóstolo de Cristo Jesus. Eu coloquei ali 5 textos para nós tentarmos entender algumas coisas sobre Judas. Primeiro, nós lemos aí no João capítulo 13. Ao ler o João capítulo 13, nós passamos pelo versículo 18. Então vamos reler aí o versículo 18. João 13, 18. Onde Jesus disse assim: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Repitam. Essa escritura que Jesus está citando é o que eu coloquei ali na frente. É o Salmo 41:9. Nem precisa abrir lá, depois você pode conferir. No Salmo 41:9 está aqui citado literalmente: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Ou seja, aquele que comia da mesma mesa comigo, esse foi o que me traiu.
que comia comigo todos os dias. A gente comia junto, a gente andava junto, a gente era da mesma roda, a gente era da mesma panela, a gente andava sempre junto. Foi um desses que me traiu, um desses que levantou contra mim o seu calcanhar. E Jesus coloca isso aqui, né? Porque isso era para se cumprir a Escritura. Isso estava profetizado que iria acontecer. Então, Judas faz parte aqui, de acordo com João 13:18 e o Salmo 41:9, do cumprimento de uma profecia, porque tudo quanto estava profetizado acerca de Jesus cumpriu-se em detalhes, até mesmo a existência deste traidor. Esse traidor Judas, que Jesus diz aqui nesse versículo que nós lemos, olha que palavra boa que Jesus disse, ó. Eu conheço aqueles que escolhi. Aleluia. Repita essa frase, eu conheço aqueles que escolhi. É por isso que Paulo escreveu também em 2 Timóteo 2,19, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Amém? E Jesus já falava isso ainda lá no início do seu ministério. Vamos voltar para João 6, do 70 ao 71. João 6, quando Jesus começou a pregar para uma multidão, e essa multidão começou todinha a ir embora, porque ninguém estava aceitando a palavra que Jesus estava pregando, achando que a palavra era dura demais, então ninguém queria ficar com ele. As pessoas gostam de palavrinha mais mole, né? Onde tem palavra mais dura, mais verdadeira, mais contundente, elas não recebem, porque elas não querem ser confrontadas, elas querem ser agradadas. Então elas foram embora, e Jesus falou para os discípulos, para os 12, só ficaram os 12, de uma multidão de mais de 5.000 pessoas, foram as mesmas que comeram os pães e os peixes multiplicados, estavam ali no dia seguinte, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e quando Jesus começou a pregar para eles, durante a pregação eles foram indo embora, porque a pregação de Jesus não agradou a eles, a palavra de Jesus não agradou a eles. Como Judas, o coração dessas pessoas era noite e não dia, era trevas e não noite. Coração em trevas não recebe a palavra, porque a palavra é luz. Coração em noite não recebe a palavra, porque a palavra é dia. É claro, a palavra é clara, a palavra é clareza, a palavra é verdade absoluta, é isso que é, e está anunciada para todos como é. Mas não entra no coração escuro, não entra no coração apagado, não entra no coração em trevas. Por isso esse povo foi todo embora, porque não suportava essa pregação de Jesus. De repente Jesus, que estava diante de uma multidão, ele vê na sua frente só os 12 apóstolos. E pergunta para eles: vocês também querem ir embora? Pode ir. E aí o apóstolo Pedro respondeu: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E aí então Jesus replicou-lhes, dizendo assim, 70 e 71, João 6, 70 e 71. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Leia esses dois versículos. João escreveu aqui na língua grega, o Novo Testamento inteiro foi escrito em grego.
Na língua grega, a palavra diabo é diabolos, tá? E essa palavra, ela, dependendo do contexto, ela pode ser um substantivo ou um adjetivo. Quando essa palavra é um substantivo, diabolos, está se referindo ao diabo, a Satanás, o anjo decaído. Quando ela é um adjetivo, está qualificando uma pessoa, um homem qualquer. É o caso aqui. Neste caso aqui, a palavra diabo aí é um adjetivo grego chamado diabolos. E a tradução, o significado desse adjetivo, diabolos, é uma pessoa que fica escutando o que você fala para depois sair lá fora e distorcer as coisas que você falou. Isso é o que significa diabolos. Gente que se espreita, gente que vem, como Paulo diz, espreitar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, e fica aí ouvindo, como se estivesse prestando muita atenção. Eu imagino que Judas era alguém que ficava prestando muita atenção no que Jesus falava. Talvez essa tenha sido até uma das características pelas quais Jesus chamou os apóstolos. Ele chamou aqueles que estavam mais prestando atenção no que ele falava, e Judas era um deles. Só que Judas prestava atenção no que estava sendo falado, para depois, quando sair dali, deturpar as palavras que foram ditas. Criando ideias erradas acerca do que ele ouviu, do que Jesus havia dito. E criando, portanto, divisão no meio das pessoas que ouviam a palavra. E daí um dos significados da palavra diabolos é a palavra divisão. O substantivo em grego, o adjetivo em grego, diabolos, em português é diabólico. Pessoas que causam divisões são pessoas diabólicas. Pessoas que deturpam a palavra de Deus são pessoas diabólicas. Pessoas que vêm ouvir uma pregação e depois saem por aí deturpando essa pregação e desdizendo essa pregação, ou questionando maliciosamente aquilo que foi falado, essas pessoas são diabólicas. E elas têm que ser, como Judas foi, expurgadas do rebanho de Deus para não contaminar o rebanho de Deus. O diabo sempre tentou introduzir esse tipo de gente no meio do povo de Deus. Quando Moisés e Arão pastoreavam o povo de Deus que havia sido tirado do Egito, tinha uma turma lá, um trio de pessoas, lá um trio, 3 homens, chamados Corá, Datã e Abirão. Esses 3 homens, Corá, Datã e Abirão, eles eram também descendentes de Abraão. Eles eram também do povo hebreu. Eles estavam também no Egito. Eles viram as 10 pragas, eles saíram junto com o povo, viram como a mão poderosa de Deus tratou lá no Egito, saíram, e quando estavam lá no meio do deserto, eles começaram a questionar: quem é Moisés? Moisés é melhor que nós? Quem é Arão? Arão é melhor que nós? Nós podemos pastorear esse povo aqui, esse rebanho, muito melhor do que eles. E começaram a criar uns partidos de oposição dentro do próprio povo de Deus e contaminar as pessoas contra Moisés e contra Arão. Pessoas que
A gente pensa que são crentes, a gente pensa que são filhos de Deus, mas se revelam como pessoas diabólicas. Têm que ser expurgadas do meio do povo de Deus. Sabe o que Deus fez? O que Deus fez com Corá, Datã e Abirão? Aproveitou que estava no deserto e Deus abriu a terra e os engoliu vivos. Foram engolidos vivos. Para que não aprendessem, para que aprendessem a nunca mais blasfemar contra a obra de Deus, contra o que Deus está falando, contra o que Deus está ensinando através daqueles que Deus mesmo revelou a sua palavra. Porque Deus revelou a Moisés para ensinar ao povo. Se você ouve uma pregação e não entende direito o que foi pregado, o que seria justo você fazer? Seria justo você fazer aquilo que fizeram o povo de Bereia, da cidade de Bereia, e está escrito em Atos capítulo 17. Depois que eles ouviram o apóstolo Paulo pregar o evangelho, eles chamaram Paulo: vem aqui, você pregou aí, eu quero que você mostre para nós aqui na escritura se as coisas são realmente assim como você pregou. Não entendeu o que eu preguei? Vem e pergunte para mim, para que eu mostre para você dentro da Bíblia. Isso é uma pessoa de Deus que faz isso. Os bereanos eram pessoas de Deus. Por isso está escrito em Atos 17 que eles recebiam a palavra de Deus com toda avidez. Gente diabólica escuta a palavra e sai aí fora nas rodas que se fazem. Eu não acredito muito, não aceito muito isso não que foi pregado, para mim a coisa não é bem assim não, eu acho que é diferente. O diabo usa essas pessoas, por isso que elas são diabólicas. Elas causam divisão. Elas têm que ser expurgadas do meio do povo de Deus. E Deus sabe como fazer isso. Aleluia, irmãos. No grupo de Jesus, no grupo mais íntimo de discípulos de Jesus, discípulos aos quais ele também deu o nome de apóstolos, tinha um desses lá, ouvindo tudo que Jesus falava, para questionar, para distorcer, para não aceitar. Não aceito isso aí não. Eu não aceito isso que está pregando, eu não concordo, não aceito. E no coração dele, nunca era dia, o coração dele só era noite. Por isso Jesus disse: um de vós aí é diabo, um de vós é diabólico. E essas pessoas, lembram de Paulo falar em Efésios 4:30? Não deis lugar ao diabo. Aliás, 4:27, desculpa. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Não deixem, em outras palavras, não permitam que o diabo tenha acesso aos vossos corações, que o diabo tenha acesso às vossas mentes. É 4:27 mesmo? É? Que o diabo tenha acesso às vossas mentes, aos vossos corações. Nós vamos ler de novo o que nós já lemos hoje aqui, né? Aliás, o que lemos quarta-feira, aliás, em João 13:2. João 13:2, que Judas tinha um coração que podia ser acessado pelo diabo.
Coração em trevas, coração em noite, é um coração que pode ser acessado pelo diabo a hora que o diabo quiser. O diabo tem acesso a esses corações. João 13, 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, leia. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Ok, aqui a palavra diabo não é adjetivo. Em João 6, 70, 71, a palavra diabo é adjetivo. Um de vós é diabo, quer dizer, um de vós é diabólico. Um de vós é uma pessoa que está aqui só para espreitar a nossa liberdade, só para ouvir o que eu estou dizendo e depois distorcer lá fora, porque no coração dele essa palavra não entra, porque no coração dele não é dia, é noite. Aqui agora em João 13, 2, diabo não é adjetivo, é substantivo. É o próprio Satanás, tá? É o diabo, é o anjo decaído, é o pai da mentira, é o príncipe desse mundo. Durante a ceia, momento santo que é a ceia, hein? Já pensou, mas? Durante a ceia foi como que a formatura dos apóstolos com Jesus, depois de 3 anos e meio naquele seminário, a ceia foi um ápice, a ceia foi um clímax dos ensinamentos que Jesus deu aos seus apóstolos. E nesse clímax, nesse ápice do ministério de Jesus, lá estava Judas para participar dessa ceia, da ceia santa. Por isso que Paulo escreve lá em 1 Coríntios 11, que quem come e bebe indignamente o corpo e o sangue de Cristo, come e bebe a sua própria condenação. No momento santo como aquele, o que estava no coração de Judas não era a palavra de Deus. O que estava no coração de Judas não era nada do que ele ouviu Jesus pregando nesses 3 anos e meio. O que estava no coração de Judas é o que o diabo colocou no coração dele, que traísse Jesus. Que coisa, hein, irmãos? Impressionante, irmãos. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. O coração de pessoas que fica questionando a palavra e não crendo na palavra e não meditando na palavra de dia e de noite e não se alimentando da palavra, deixando de congregar, deixando de ouvir palavra, deixando de meditar nela de dia e de noite, o coração dessas pessoas fica negro, o coração dessas pessoas fica noite, e coração na noite é um coração que o diabo pode acessar a qualquer momento. O diabo tem acesso a esses corações para colocar coisas nesses corações. Colocar ódio, colocar inveja, colocar intriga, colocar divisões, colocar ciúmes, colocar fofocas, colocar mentiras, colocar desavenças. Essas são as sementes malignas que o diabo coloca nos corações em quem ele tem acesso, porque são corações noturnos, corações em trevas. Um coração que não recebe a palavra é um coração sujo. Um coração que não recebe a palavra é um coração sujo, é uma alma suja. Jesus disse em João 15:3: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra limpa os nossos corações. Mas aquelas pessoas que não recebem a palavra, que ficam na defensiva, se defendendo da palavra, que ficam questionando a palavra, o coração delas permanece sujo. Olha o que Jesus disse de Judas, aí em João 13, do 10 ao 11 agora. Ainda em João 13, 10 e 11. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou,
Jesus falou isso aqui para o apóstolo Pedro, tá? Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Leiam. Depois de 3 anos e meio, ouvindo a palavra da boca de Jesus, que palavra que purifica pecados, palavra que purifica corações, o coração de Judas ainda está sujo. Ainda está sujo. Corações que não acolhem a palavra de Deus, corações nos quais não entra a palavra de Deus, permanecem sujos, permanecem impuros, permanecem imundos. E Jesus disse que o céu é para os limpos de coração. Benditos os limpos de coração, porque verão a Deus. Sem santificação ninguém verá o Senhor. A santificação por meio da palavra, João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, porque a palavra purifica os corações. Judas ouviu toda essa palavra, mas a palavra não entrou no coração dele. Tá? Não entrou no coração dele porque ele não respeitava Jesus. Ele respeitava mais as suas próprias ideias. Ele respeitava a si próprio. Não permitiu que a palavra de Deus quebrasse, substituísse suas ideias próprias. Preferiu ficar com as suas ideias próprias. A palavra de Deus não penetra nesse tipo de gente e elas permanecem sujas, e por isso é que são condenadas. O último texto que vamos ler hoje é em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, um texto que fala lá da substituição de Judas aí no que nós podemos chamar de o colégio apostólico. Dentre os 12 apóstolos que Jesus escolheu, como Judas foi expurgado do meio deste grupo, outro entrou para substituí-lo, que foi Matias. E vamos ler as declarações de Pedro, né, que Pedro fez aqui em Atos capítulo 1 sobre isso, né, sobre a retirada de Judas e como os apóstolos que ficaram entenderam exatamente o que aconteceu e porque tinham então que substituí-lo. Então vamos ler juntos aí Atos 1, do versículo 16 até o 26. Amém? É o apóstolo Pedro falando aqui. Atos 1, 16 a 26, substituição de Judas. Vamos ler juntos? Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue.
porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então, um dos discípulos de Jesus, chamado Matias, que ocupou o lugar de Judas no ministério apostólico. O versículo 25, Matias foi escolhido então para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Judas se transviou para ir para o seu próprio lugar. Qual é mesmo esse lugar, irmão? Onde é mesmo? Falei. Para o lugar de eterna condenação. É para o lugar de eterna condenação que todos os Judas vão. Não há só um Judas. Esse Judas aqui é um modelo, um exemplo para todos os Judas que existem. Os Judas não são ímpios. Os Judas que existem não são ímpios fora das igrejas, fora dos locais de pregação do Evangelho, não. Os Judas são pessoas dentro dos locais onde a palavra de Deus está sendo pregada. Mas a palavra não entra no coração delas. Viu que falamos de coração hoje aqui no Salmo 37? Viu porque Deus não anda por aí realizando desejos de corações? Porque são corações malignos, corações desviados, corações transviados, já pessoas já cheias de ideias próprias, de altivez, de orgulho contra o conhecimento de Deus e que rejeitam o conhecimento, rejeitam a palavra de Deus, questionam a palavra de Deus. O coração delas fica sempre na noite, eles ficam sempre sujos, e quando ceiam e recebem o bocado, é noite em seus corações, e o diabo tem acesso a esses corações, e essas pessoas acabam se transviando e indo para o seu próprio lugar. Como pastor, desses anos que eu sou pastor, poucos anos que eu sou pastor, eu já vi muitos desses. Já vi muitos desses. Pessoas que ouviram tanta palavra, pessoas que ouviram tanta palavra que eu penso que se milhões de pessoas que estão aí fora, que jamais terão a oportunidade de ouvir essas palavras que as pessoas estão ouvindo, o tanto que elas cairiam aos pés do Senhor convertidas. Mas essas pessoas ouvem e não dão nenhum valor, questionam, se levantam contra
resmungam, murmuram, questionam, deturpam, querem debate, não aceitam, têm ideias próprias para dizer não concordo. Seus corações estão sempre de noite, seus corações estão sempre sujos, e por isso que elas não vencem o pecado, não vencem o adultério, não vencem a prostituição, não vencem a masturbação, não vencem a pornografia, não vencem o álcool, não vencem a idolatria. Elas não vencem o pecado está sempre triunfando sobre elas. Mas elas influenciam outros com a sua cabeça, com a sua ideia, com a sua influência, nos seus banquetes, nos seus jantares. O outro Judas, que é santo, escreveu aqui, Judas, a epístola de Judas, que não é Judas Iscariotes, que é o Judas irmão de Jesus, meio irmão de Jesus, e foi convertido, e que escreveu, diz que essas pessoas, depois leia a carta de Judas, são as que se intrometem entre nós para comer com a gente, para se banquetear com a gente, e no meio desses banquetes lançarem suas sementes malignas, suas conversas torpes, suas conversas desviadas, levando os seus ouvintes a renegarem a verdadeira palavra e a renegarem a Cristo Jesus. Levantando contendas no meio da congregação, no meio do rebanho que é de Deus. E Judas escreveu, essas pessoas não têm o Espírito Santo. Tá? Não tem o Espírito Santo. O que fazer para não ser Judas? Entregue-se ao Senhor. Senhor, eu quero que o meu coração seja cheio da Tua palavra. Eu quero que o meu coração seja cheio da Tua verdade. Eu quero que a Tua palavra seja escrita no meu coração. Eu quero ser a carta viva de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, no meu coração. Jesus, eu quero que o Senhor escreva a Tua palavra no meu coração. Eu quero que o Senhor escreva a Tua palavra no meu interior. Eu quero que o Senhor escreva a Tua palavra na minha mente. Eu quero que a minha vida seja transformada pela renovação da minha mente, para que eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é a minha santificação, e é a Tua verdade, Senhor, que me santifica. É assim, amados, que o nosso coração permanecerá de dia e nunca mais, nunca, jamais, de noite. Não permita as trevas entrar no seu coração, porque nós temos aqui a luz da vida. João 8:12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Estamos aqui porque nós queremos seguir Jesus? Porque queremos a Sua palavra? Você está aqui porque quer realmente a palavra de Deus? Você está aqui porque quer a palavra da verdade? Então você está no lugar certo. Agora está aqui para questionar o que está sendo pregado? Está aqui para discordar do que está sendo pregado? Porque você se acha o tal, é por isso que está aqui? Se for assim, é Judas. É assim que Judas se comportava, por isso ele já foi para o lugar que lhe é próprio, o inferno, a condenação. Porque o seu coração é sempre noite. Diga: Senhor Jesus, quero que o meu coração
seja dia. Fique de pé e ore então ao Senhor com as suas palavras. Isso. Oh, Jesus. Invocamos agora o teu nome, Senhor. Clamamos agora pela tua presença. Clamamos agora, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Quem somos nós, Senhor, para discordar da tua palavra, para questionar a tua palavra, para ter ideias próprias em cima da tua palavra? Senhor, nós precisamos de ti, precisamos da tua presença, do teu amor, da tua santidade operando, Senhor, em nossas vidas. Nós precisamos de ti, Senhor, todos os momentos, para que não haja lugar, Senhor, não haja acesso em nossos corações para o diabo lançar as suas sementes malignas e maliciosas. Que nossos corações, nossas almas sejam por ti, Senhor, resguardadas de todo mal, e que a nossa alma seja a terra boa semeada, receba a boa semente que produz a 30, a 60, a 100%, Senhor. Que a tua palavra encontre guarida em nossos corações, que a tua palavra seja verdadeiramente escrita em nosso interior, ó Deus, para que estejamos sempre firmes no Senhor, sempre convertidos e santificados na tua presença, e que nós perseveremos nessa palavra até o fim, porque o Senhor disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Dá-nos esta perseverança, Senhor, que vem pela tua palavra, a tua palavra escrita em nossos corações. Diga bem forte: Espírito Santo. Mais forte: Espírito Santo de Deus, escreve a tua palavra na minha mente, no meu coração, para que eu seja carta viva de Cristo, escrita não com tinta, mas por ti, Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, no meu coração, para que o meu coração jamais esteja em trevas, jamais esteja na noite, mas esteja na luz, esteja no dia, esteja claro, esclarecido, iluminado pela tua luz, pela tua verdade.